Bom dia! Para você que mais uma vez já acordou feliz da vida porque Jesus é bom e mais um dia Ele deu a oportunidade para você de acordar, levantar as mãos para os céus e louvar ao Senhor. Uma ótima semana para você e toda a sua família, porque hoje é segunda-feira, 15 de maio de 2017. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Atos capítulo 10, versículo 9 diz assim: No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam, se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas quatro pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou a segunda vez: Não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Olha que interessante. A Bíblia diz que Pedro tem uma experiência com Cornélio, o centurião, que era italiano, onde ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus, e Pedro teve uma experiência com eles. Logo após disso, Pedro saiu e eles estavam viajando, e aí Pedro sentiu fome. Certamente eles deram uma parada no meio do caminho para preparar algum alimento e descansar um pouco. Enquanto Pedro sentia fome, gente, essa fome aqui tem 2 significados: fome matéria e fome também no espírito de Pedro de pregar a palavra e alcançar as pessoas. A Bíblia diz que Pedro dormiu, ou seja, Jesus levou Pedro a um sono. Quando Pedro dormiu, ele viu um lençol que vinha do céu, amarrado pelas 4 pontas. Dentro desse lençol tinha tudo que era coisa que Pedro considerava imundo. Tinha répteis, aves, quadrúpedes, tinha de tudo. Aí a voz de Deus disse para Pedro: Pedro, tá com fome, né? Mata e come. Só que imediatamente Pedro olha para dentro daquele lençol e ele diz: Não, Senhor, não vou comer isso. Isso é imundo. Mas a voz repete para Pedro o seguinte: Pedro, não considere imundo aquilo que Deus purificou. A Bíblia diz que quando Pedro escuta isso, por 3 vezes a visão se deu a ele, o lençol foi recolhido ao céu. Aí Pedro fica refletindo qual seria o significado daquela visão. Então homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram na porta. Perguntaram se Pedro estava hospedado ali. Então, quando Pedro vê aqueles homens, Pedro tem o discernimento da sua visão. Pedro é levado à casa de Cornélio. Então, quando eles começam a conversar, aquele povo era um povo diferente do povo que os apóstolos costumavam pregar. Mas no versículo 27 diz assim: Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. E ele lhes disse: Vocês sabem muito bem que é contra a lei um judeu associar-se a um gentil, Então, Pedro não podia estar no meio daquele povo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar de impuro ou imundo a homem nenhum. A visão que Deus deu para Pedro, Deus estava dizendo: Pedro, não faça acepção de pessoas. Todos aqueles que vêm a mim, todos aqueles que se prostram a mim, são purificados quando se arrependem dos seus pecados. Então ali Pedro se ajunta à família de Cornélio. Aí Pedro começa a falar, Pedro começa a testemunhar e a contar a visão. E Cornélio fica impactado e ele diz o seguinte: há 4 dias eu estava lá na minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde.
De repente apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes que disse: Pedro, Deus ouviu a sua oração e lembrou-se das suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Ou seja, Deus deu a visão para Pedro, que Pedro não considerasse os homens impuros. E Deus deu a visão para Cornélio, que era um gentil, que ele podia mandar buscar Pedro, que Pedro ia recebê-lo. Gente, que coisa linda! Quantas vezes nós fazemos acepção de pessoas? Quantas vezes nós dizemos que porque fulano é de tal religião, fulano tem a pele de tal cor, fulano é gordo, fulano é magro, Deus não ama. E aqui Deus dá uma lição para Pedro. Pedro, todas as pessoas eu as escolhi. Todas as pessoas eu as criei. Você não pode considerar as pessoas imundas ou impuras se eu, Senhor, já as purifiquei. Quantas vezes nós até deixamos de fazer amizades porque olhamos para as pessoas e julgamos elas pela aparência. Pedro julgou aqueles animais quadrúpedes, répteis e aves pela aparência. Imagina Pedro ver o lençol cheio de bicho. Pedro ficou apavorado. Mas o Senhor queria ensinar para Pedro que nós não devemos julgar pela aparência. Devemos olhar o que vem de dentro. A essência dentro das pessoas faz a diferença. Assim como a essência dentro de você também faz a diferença. Você fica feliz quando alguém trata você bem, quando alguém dá um abraço, quando alguém ama você. Então que tal fazer a mesma coisa? Às vezes, as pessoas estão tão cansadas, tão debilitadas, que elas não conseguem expressar o mesmo amor para conosco, mas mesmo elas não expressando, nós precisamos expressar. Afinal de contas, Jesus nos ensinou isso. E aqui para Pedro ele deu uma lição de moral. Agora pergunta, a Bíblia diz que Cornélio era um cara que temia a Deus, mas ele era gentil. E Pedro era judeu. Eles não se uniam, não podiam estar juntos, segundo a lei, segundo a tradição. Mas, como Jesus disse, ele veio para cumprir. Ele veio para mudar as coisas. Deus pega o que não é e faz ser. E Deus pega o que é e faz não ser. Deus une aqui gentios e judeus através de uma visão. E entendendo pelo pouco que eu pude ver aqui quando eu li, Pedro teve a visão e na mesma hora, quase na mesma hora, porque Pedro teve a visão meio-dia. Cornélio teve a visão às 3 horas da tarde, mas praticamente os dois tiveram visões parecidas que uma complementava a outra. Então, Deus ama você, Deus ama seu vizinho, Deus ama seu irmão, Deus ama todas as pessoas, contanto que elas se acheguem a Ele. Deus quer fazer de nós pessoas puras, pessoas santas, pessoas amáveis. Só precisamos nos colocar diante dele e não fazermos acepção do nosso próximo. Nós ficamos tristes quando alguém maltrata a gente, quando alguém fala mal da gente, quando alguém não recebe a gente bem. Então faça a mesma coisa, trate as pessoas bem. Não faça acepção. Pobre e rico são todos iguais. Preto ou branco, todos iguais. Gordos ou magros, são todos iguais. E você gosta de ser bem tratado e bem recebido. Da mesma maneira, são aquelas pessoas que rodeiam você. Então, não seja como Pedro. Pedro julgou pela aparência. Olhe primeiro o que tem dentro. Olhe o conteúdo e pergunte para Deus como Ele gostaria que você agisse. Tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor permitir, eu volto na palavra do dia.